Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações que se dedicam a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Antes de mais nada, quero pedir que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro dos novos conteúdos postados aqui no canal. E não esqueça de dar aquele joinha lá nos vídeos. Se liga aí, que vai começar mais uma aula de matemática. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. A nossa aula de hoje, nós vamos fazer a avaliação de matemática. Eu vou ler com vocês, vou explicar e vou dar alguns minutos para que vocês façam as questões e aí depois a gente vai discutir qual o resultado que vocês encontraram, de que forma vocês encontraram e vamos lá, vamos iniciar aqui. Denilson, tá me ouvindo? Sim. Vamos lá. Eu estava explicando que a aula de hoje vai ser uma avaliação de matemática. Tudo que eu pedi aqui são assuntos que nós vimos nas aulas de umas 2 semanas atrás. Então, são ângulos internos de um triângulo, mais o quê? Deixa eu ver aqui. Classificação do triângulo em relação aos ângulos. Vamos lá, deixa eu ver mais o que eu pedi. Achar o ângulo. E aí aqui, ó, eu tenho o quê? Esses dois ângulos são suplementares, complementares. Então, e aqui são descobrir os valores dos ângulos, mas aí a gente tem que relembrar da aulinha quando eu falei sobre o quê? Retas paralelas cortadas por uma transversal. E aqui são só definições do que nós vimos em aula, que são retas paralelas, que são retas concorrentes, que são ângulos suplementares, que são ângulos complementares. Só o que nós vimos em sala, tá? Só o que a gente falou. Então, vamos lá. Vou ler com vocês, questão por questão. Surgiu alguma dúvida? Faça a pergunta agora. Agora é o momento de falar, professora, não entendi, explica novamente. Ok, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Ó. No número 1, o que o enunciado diz? Sabendo-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, olha aqui, na hora de digitar, eu digitei errado, é graus, deveria não ter esse tracinho aqui embaixo. É 180 graus? Vamos lá. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, vamos lá. Observe os triângulos que foram colocados sobre as imagens de algumas construções no Rio de Janeiro e determine o ângulo pedido. O ângulo pedido, que é o desconhecido, foi chamado de X. Ó, aqui é o bondinho de Santa Teresa. E aqui eu não sei onde é. Mas, olha, tem esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, existe um ângulo aqui que a gente conhece, que é o ângulo reto. Quanto mede um ângulo reto? E aí, Vinícius? Fala aí. 90 graus. 90 graus. Então, esse daqui eu já sei que mede 90 graus. Com mais 22, com mais X, esse X aqui tem que valer quanto para a soma desses três somar 180 graus? E aí? É isso que vocês vão precisar calcular. Ó, aqui eu tenho um ângulo de 30, um outro de 125 e um outro de X, que eu não sei qual é, que é o que eu quero descobrir. Eu sei que a soma dos três tem que resultar 180 graus. E aí, qual é o valor de X para que a soma desses três ângulos seja 180? O número 1 é isso. Encontrar o valor de X para que a soma desses três ângulos resulte em 180. Vamos lá. Ficou alguma dúvida no número 1? A gente fez uma questão parecidíssima com essa daí em sala, não foi? Até o Vinícius que fez. Lembra, Vinícius? Sim. Então, tá muito tranquilo. Então, vamos lá. Número 2. Ó, calcule a medida dos ângulos nos triângulos abaixo e classifique-os quanto aos ângulos. O que eu quero? A mesma coisa do de lá de cima. Ó, eu sei, se eu somar esses três ângulos, eu tenho o quê?
180 graus. Então, eu vou somar x mais 2x mais 20 mais... Eu não sei se esse daqui é um mais. Depois eu vou falar para vocês. Ah, não. Ó, aqui eu acho que é 20, se eu não me engano. Ou não, é x menos 20. X menos 20. Igual, a soma desses três ângulos aqui vai ser igual a 180. Vocês vão encontrar o valor de x. Pronto, encontrou o valor de x? Coloque ele aqui. E vou encontrar todos os ângulos, ó. Quanto que vale x? Supondo que vale a 10. Quanto que vale esse ângulo aqui, ó? 2 vezes 10 graus, 20 graus. Mais 20 graus, 40 graus. E aí eu sei que esse ângulo daqui vale 40. Supondo que x vale a 10. Então, esse vai valer 10, esse 40. E esse aqui o quê? Não pode ser 10. Por quê? Porque aqui seria negativo. Então, não tem. Então, isso aqui foi só um exemplo que eu chutei. Então, vamos lá. E aí, em relação aos ângulos? Ele é o quê? Ele é obtusângulo? Ele é acutângulo? Ou ele é o quê? Retângulo? Então, a gente tem essas três possibilidades. Ou ele é acutângulo, ou ele é obtusângulo, ou ele é retângulo. O que significa um triângulo ser obtusângulo? Lembra, Vinícius? Lembra, Kaique? Denilson, você estava na aula? Mais de 180 graus. Oi? Mais de 180 graus. Ele tem um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? Um ângulo com mais de 190 graus. Um ângulo? Não. Ó. Um ângulo agudo mede quanto? 90. 90 é um ângulo reto. Obtuso é o quê? Menor que? Menor que 180. Menor que 90. Que mede entre 0 e 90 graus. Ele é chamado de agudo. Menor do que 90. Isso aí. E um ângulo de 90 graus mede quanto? 90? Oi? Um ângulo de quê? Não entendi. O ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é chamado de quê? Desculpa. Reto. Reto. Reto, isso aí. E o ângulo obtuso, ele mede quanto? Mais de 180. 180. De 90 até 180. Então, ó, eu tenho. Se um triângulo ele é chamado de obtusângulo, é porque ele tem um ângulo medindo quanto? 180. De 90 a 180. É maior que 90 o ângulo. Se ele tem um ângulo maior que 90, ele é chamado de obtusângulo. Se ele tem um ângulo menor que 90, ele é chamado de quê? Agudo. Acutângulo, é agudo. Então, se ele tem um ângulo menor que 90, esse ângulo é agudo. Mas o triângulo vai ser classificado como acutângulo. Se ele tem um ângulo reto, ele vai ser classificado como? Como retângulo. Então, existem quantas classificações? Retângulo para quando ele tem o quê? Um ângulo reto. Acutângulo para quando ele tem um ângulo agudo. E o quê? Um ângulo não, tem os três ângulos agudos. E ele é acutângulo quando? Quando ele tem o quê? Um ângulo. Ou ele é obtusângulo quando ele tem um ângulo obtuso. Então, é retângulo, acutângulo e obtusângulo. Tem essas três possibilidades. Então, vocês vão encontrar os ângulos e classificar em relação aos ângulos. E aqui, ó. Vamos lá, em relação aos ângulos, você lembra, Vinícius? Dois ângulos somados, resultando em 180 graus, eles são o quê? Complementares ou suplementares? Suplementares. Suplementares. Então, esses dois ângulos aqui, eu sei que eles são suplementares. Então, eu sei que a soma deles vai gerar o quê?
Vai resultar num ângulo de 180. 180. Então, eu vou calcular o valor desses dois ângulos aqui. Essa questão aqui, a gente fez uma bem parecida em sala também. Ó, e essa daqui é a mesma coisa, ó. Só que esses dois somados, esse rosa com esse verdinho somado, eles não resultam em 180 graus, resulta em 90 graus. Eles são chamados de quê? Pode falar, Kaique, sem medo, a gente está aqui para isso, para aprender. Repete nova pergunta, professor. Ó, esses dois aqui são suplementares, porque somados resultam no ângulo de 180 graus. E esses dois aqui são o quê? É para dizer qual é o ângulo? Não, ó, também a gente tem que calcular o ângulo, mas eu sei que esses dois somados são complementares. Eles somados, eles que resultam num ângulo de 90 graus. Não é isso? Ó, resultam num ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que somar os dois e igualar 90 e encontrar esse x aí. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui, ó, eu vou somar esses dois aqui, ó, o verdinho com o rosa, eu sei que eles, que somados, eles resultam no ângulo, quê? De 180 graus, porque eles são o quê? Suplementares. E esses dois aqui, ó, esses dois verdinhos aqui, eles são o quê, Vinícius? Os dois verdinhos. Opostos pelo quê? Opostos pelo vértice. Isso aí, opostos pelo vértice. Eles são opostos pelo vértice. Então, se eles são opostos pelo vértice, eles são o quê? Tem mesma medida. Tem mesma medida. Então, a partir daí, vocês vão construindo, vão lembrando os conceitos de ângulos complementares e suplementares, de ângulos opostos pelo vértice, e vão achar o valor de x e aqui o valor de y e o de w. Tá? E aqui, ó, na número 4, o que que eu quero? Na aula de retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos alternos e externos, alternos e internos, e aqui a gente tem dois ângulos aqui, ó, suplementares. E aí? O que eu quero que vocês encontrem? O valor de x e o de y. A gente, ó, esse ângulo verdinho aqui é o que em relação a esse x? Eles são alternos internos? Eles são alternos externos? O que a gente pode dizer em relação... Oi? Alternos externos. Isso aí, Kaique, muito bom. E o que a gente pode dizer em relação aos ângulos alternos externos? Que eles são o quê? É o que você me deu? Oi? Eu sim. Não, e é isso que eu quero que vocês puxem lá na memória. O que a gente pode falar sobre ângulos alternos e externos? Eles são suplementares? Eles têm mesma medida? E aí? Lembrem, a gente falou isso em aula. Vamos lá. Essa questão aqui tá dada, nem precisa tá na cara, tá? Mas pensem um pouquinho. Ó, Aqui, Arthur. 5, gente. Oi? Pode falar. Oi, Kaique. Não. Ó, vamos lá. Então, número 5, ó. Na número 5, eu quero que vocês correlacionem. Faça essa relação aqui, ó. O que é um ângulo adjacente? O que é aí? Ângulos complementares, ângulos suplementares. Tudo isso a gente já sabe. A gente falou muito isso nas aulas, ó. O que são retas concorrentes? O que são retas paralelas? O que são retas coincidentes? A gente falou isso, ó. E aqui estão as definições, ó. Dois ângulos que somam 180. Que definição é essa? De ângulos o quê? De retas o quê? Quando eu falo que dois ângulos que somam 180, eu estou definindo o quê? O Vinícius acabou de falar. Vinícius, olha aqui. Ó. Olha olha essa coluna aqui. Ó. Eu li essa frase aqui, ó. Dois ângulos que somam 180. Eu estou definindo quem? Ângulos adjacentes? Ângulos complementares? Ângulos suplementares? Oi? Suplementares.
Isso aí. Então, ó, se aqui dois ângulos que somam 180 são o quê? Ângulos suplementares, eu vou botar AS. Aí eu vou pegar e botar aqui, ó, AS. Vamos lá. Duas retas distintas de um plano que não se encontram. São o quê? São paralelas? São o quê? São coincidentes? São o quê? São concorrentes? E aí eu vou colocar aqui, ó. As iniciais que estão aqui, ó. Então, é só você fazer a correlação. Tá? Dá para ir fazendo por eliminação. Ó, que aqui já está falando de reta, então a gente sabe que não são esses três de cima. Entendeu? Onde fala de reta, a gente sabe que são essas três de baixo. Gente, pessoal, ficou alguma dúvida? Vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, mas caso tenha alguma dúvida, eu vou estar aqui, tá ok? Então vamos lá.